Ei, você sabe o que tem impedido você de ser curado, de receber uma bênção de Deus? Shalom, meus amados, eu sou o pastor Maurício Bucão Souza e venho aqui para continuarmos nossa meditação. Na verdade, eu queria falar um pouco mais da última palavra que eu falei aqui sobre Marcos capítulo 5 e eu vou continuar agora nessa palavra de hoje. Vejam só, naquele momento ali que Jesus chega da cura do Gadareno, que os demônios entram nos porcos, os porcos caem na água, Jairo e a mulher do fluxo sanguíneo, 12 anos com aquele fluxo sanguíneo, vão conseguir tocar Jesus. Isso daí a gente meditou junto na palavra passada. E você pode revisar essa palavra e depois vir para essa daqui, que é a continuação. Por quê? Porque a gente olha na Bíblia ali que tudo bem, Jairo chegou em Jesus porque ele queria a cura da filha dele, que tinha 12 anos e estava quase morrendo. E ali ele tinha uma mulher de um fluxo sanguíneo que também vai no meio da multidão e toca na capa de Jesus. Mas sabe, e é isso que veio essa pergunta aqui inicial. O que tem atrapalhado você de tocar Jesus? O que tem atrapalhado você de receber a sua cura, de receber uma bênção prometida dos céus? Será que os obstáculos não estão sendo maior do que a fé, do que a vontade de chegar em Jesus? Porque os obstáculos podem nos parar. A gente olha aquilo ali e pensa, mas Jairo, um dos principais da sinagoga, foi lá, Jesus estava passando. Gente, a gente está falando de um homem numa posição hierárquica nos seres humanos aqui, muito maior do que a de Jesus. Um nível ali farisaico, os fariseus ali se sentiam superiores, os donos da lei. E é isso que eu quero falar nessa palavra de hoje. Os obstáculos que nos impedem de tocar em Jesus. São grandes os obstáculos, amados. Jairo, por exemplo, a posição de chefe da sinagoga, um dos líderes da sinagoga. Vocês já imaginaram o que os outros companheiros deles deviam dizer disso? Ridicularizar ele? Você vai se submeter a esse nazareno, a esse homem aí que ninguém sabe quem é, a esse falso profeta, a esse cara aí que está levando multidões e está pervertendo a palavra de Deus? Vocês já imaginaram? Ele venceu tudo isso. Ele colocou uma fé no coração dele e disse, esse homem aí deve ser o Filho de Deus. Esse homem eu tenho fé, eu estou vendo os milagres que ele está fazendo as curas messiânicas. Eu vou lá e vou tocar. Então ele venceu tudo isso só para tocar em Jesus. Ou seja, ele se despiu de toda a arrogância, ele se despiu dos valores dele ali para se submeter à vontade de Deus, para se submeter a Jesus. E aqui eu quero fazer um paralelo aos dias de hoje. Sabe por que muitos pastores caem? Sabe por que muitas pessoas largam a igreja? Por causa disso aqui que eu falei. Sabe, porque sem exposição não há cura. Eu já disse isso antes. A pessoa precisa chegar até Jesus e falar, e abrir a boca, e abrir o seu coração. Então muitos pastores, por exemplo, caem num pecado, ou estão sofrendo numa fraqueza. E aí, para quem ela vai contar? Porque a posição dele de pastor vai impedir ele de confessar um pecado para um diácono, confessar um pecado para alguém maduro dentro da sua igreja, porque, ao contrário do que deve ser o evangelho, as pessoas, em vez de acolher, apontam o dedo. Vamos supor, um pastor vai e cai numa droga porque algo muito difícil na vida dele aconteceu. Será que quando ele confessar esse pecado, dizer assim, olha, eu caí nisso aqui, eu adulterei, eu usei drogas, eu caí nesse outro pecado, eu preciso de cura, eu preciso de ajuda, a igreja não vai dizer, olha só, eu não vou mais congregar num pastor que cai nesse pecado, não. Se ele está caindo nisso, eu vou cair fora. Ou você vai dizer, poxa, o pastor caiu nas drogas ali, ele deve estar passando por algo muito difícil. Vem cá, pastor, vamos conversar, como é que a gente pode curar isso? Não desista do ministério, não. Vocês estão me entendendo o que está acontecendo aqui? Jairo estava numa posição que ele foi confessar a Jesus. E você, gente?
Você está podendo confessar a alguém? Porque você fala, mas é a Jesus? Nós somos o corpo de Cristo. Nós fazemos parte de Jesus. Jesus é o cabeça, mas o corpo está aqui na terra. Então tudo isso impede a gente de ser curado. A Bíblia fala assim em Provérbios, ela diz assim, confessai os seus pecados para serem curados. Ela diz em outras palavras, diz, aquele que confessa as suas transgressões e deixa, alcançará misericórdia. Mas quem retém não prosperará. Ou seja, se você reter aquilo, aquela dor, aquele pecado e você não confessar, você não prosperará. Porque para ter cura, a gente precisa chegar até Jesus. E muitas vezes é por meio do corpo dele que está aqui na terra. Esse obstáculo é grande, não é? Você está dentro de uma igreja e não poder confessar que pecou. Confessar que está num vício que você não consegue largar. Porque se você chegar para seu pastor e confessar isso, ele, em vez de te curar, te coloca de disciplina e nada vai adiantar. Isso aqui é forte nessa passagem, igreja, porque a mulher do fluxo sanguíneo não fica atrás. Essa aí estava numa condição, não posso dizer que é pior ou melhor, porque as duas dores são muito doídas, são dores de alma. Ela estava há 12 anos no fluxo sanguíneo, há 12 anos, de acordo com a lei de Moisés, na interpretação humana, sem poder tocar em ninguém, sem poder ver em ninguém, 12 anos isolada, todo o dinheiro dela tinha acabado, porque ela tentou gastar com médicos. Olha o obstáculo dela. Se ela fosse ali, na multidão, e tocasse em alguém, ou alguém soubesse dela ali, ela ia ser morta na hora. Já imaginou isso? Olha o tamanho da fé dela. Ela disse, eu vou e eu sei que eu vou sair curada. Esse obstáculo não foi suficiente. Por quê? Porque ela sabia que poderia receber resposta de Jesus. A fé dela era muito maior do que o obstáculo. E ela vai, e ela toca na capa de Jesus e ela é curada. Na mesma hora, fisicamente. Mas não na alma, porque novamente, ela só é curada na alma quando ela confessa tudo a Jesus. A prova disso é que Jesus disse, quem me tocou? Ei, quem me tocou não pode ficar de boca calada não, tem que abrir a boca, tem que falar, tem que confessar. E ali ela vai dizer, sou eu, tremendo e temendo. E ela vai contar a Jesus tudo o que aconteceu. Ali é só um versículo, mas na realidade deve ter demorado horas. Horas ela abrindo o coração para Jesus no meio de todo mundo. Ela abriu o coração, ela se expôs. E Jesus, depois disso, disse, vá, a tua fé te salvou. Você está curada, mulher. Mas ela já não estava curada, mas ela só foi salva quando ela venceu esse obstáculo. E agora eu quero falar do último obstáculo. Tem vários, mas eu quero falar de mais esse aqui, que talvez seja um dos mais difíceis nos dias de hoje, o que a gente mais ouve. Quando Jairo, quando essa mulher é curada, logo depois, e aí Jesus novamente vai andar, né, até a filha de Jairo, e ali chega o servo dele e diz assim, não incomode mais o mestre, a sua filha já morreu. Ei, esse seu projeto já morreu. Desista, já morreu. Não importune mais o mestre. Ei, esse projeto que você está aí nunca vai dar certo. Esse é o maior obstáculo nos dias de hoje, talvez um dos maiores. Porque a gente ouve isso até de quem está perto, até da família, até da esposa, do marido, do filho ou do pai. Não tente isso não vai dar certo. E aqui eu faço um adendo de um testemunho muito forte na minha vida, porque eu morei muitos anos nos Estados Unidos e quando eu voltei com minha esposa para o Brasil, Deus tinha trabalhado na nossa vida que a gente tinha perdido tudo materialmente nos Estados Unidos. Ele queria que a gente voltasse, isso é outra história, eu já contei algumas vezes aqui, mas a gente não tinha onde ficar e a gente ficou hospedado na casa de meus pais por mais um pouco de um ano. E ali não tinha salário e me ofereceram um trabalho na minha área. Eu sou formado em gerência de projetos de TI, de informática, né? E pós-graduado, eu tenho várias graduações nessa área. E me ofereceram um emprego para trabalhar numa rede hoteleira e com tudo pago, hospedagem cara e um salário muito, muito, muito bom. Para os níveis do Brasil, realmente muito alto. E eu disse não. Já imaginou quem está na minha volta? Você é um louco. Desiste, esse projeto aí de andar no reino de Deus não vai dar certo. Ei, faça isso aqui precisa.
Ou seja, até de uma maneira compreensiva, no olhar natural, no olhar humano, eu ia ser o quê? Um desleixado. Mas eu tinha ouvido do Senhor que eu viveria no altar. E eu confiei nisso. Apesar de todos os obstáculos dizerem o contrário, apesar de me oferecerem até emprego, me oferecerem dinheiro, e eu disse não, porque eu confiei na promessa do Senhor na minha vida. Não importa o que os outros digam, se Deus falou com você, Ele cumpre. E Deus honrou. Honrou e eu trabalho do altar. Não importa se eu ganho mais ou se eu ganho menos. O que importa é que se a gente cuida das coisas que Ele mandou a gente cuidar, todas as demais coisas que a gente precisa na vida nos serão acrescentadas. Foi isso que Jairo fez. Foi isso que a mulher fez. E por isso ambos receberam a cura. Porque quando Jesus chegou, e aí a filha de Jairo estava morta ou estava viva? Ela tinha morrido. Ela tinha morrido e Jesus separou apenas 3 dos principais discípulos ali, porque só ande junto de você aqueles que não vão botar sua fé para baixo. Tem que ser aquelas pessoas que creem na mesma visão para proferir palavras de bênção. E aí ele disse, não se preocupe. Ela não morreu, ela apenas dorme. Todos riram dele. Todos riram de Jesus, todos estão rindo de você, todos podem rir dos seus planos, todos podem rir da sua fé. Mas no final, operando Deus, quem impedirá? Se Deus é por ti, quem será contra você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, em nosso Senhor Jesus Cristo? E ali Jesus vai dizer, Talitá cumi, que significa menina, a ti te digo, levanta-te. E a menina levantou. E os sonhos na sua vida novamente floriram, se tornaram os projetos de Deus e tudo deu certo, porque você venceu os obstáculos na fé da palavra de Deus. Não tire Jesus do foco. Só Ele pode te levar naquele lugar da promessa de Deus. Amém? E se essa palavra falou no seu coração, compartilhe com alguém. Não deixe o sonho de alguém morrer, a não ser que não seja projeto de Deus. Mas faça a sua parte, vamos levar o Evangelho para todo mundo, até o dia da volta de Jesus. Shalom, até a próxima palavra, se Deus quiser.